Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, aqui por este ambiente virtual. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é bom lembrar que esses nossos encontros são semanais. Então, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas, especialmente aqui pelo Facebook, nós teremos vídeos novos, estaremos trazendo novas reflexões e relembrando o Evangelho de Jesus. E nestes momentos de grandes desafios, vamos nos permitir uma pausa nesses dias tão conturbados para fazermos algumas reflexões e buscar a harmonização de nossas mentes e corações. E que os nossos amigos espirituais desta casa, que o Mestre Jesus, continue nos orientando, nos intuindo, permitindo que aproveitemos esta oportunidade de divulgar o bem. E o tema de hoje são palavras de Jesus relacionadas à família, aos, digamos assim, filhos diferentes. Vamos lembrar que Jesus nos alerta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isto está lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Lembramos que, naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos normalmente ficavam do lado de fora, procurando falar com ele. Então, em certo momento, alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus, então, perguntou àquele que tinha lhe falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus assim disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejamos, amigos, que os laços de família não se verificam por acaso. Há, acima de tudo, uma lei divina que comanda o chamado destino e a união, o reencontro das almas, dos espíritos encarnados, na vida corporal. Antes de acolhermos nos braços, com aquela ternura paternal, o ser pequenino, né, pelas vias da paternidade, nós normalmente idealizamos para ele o melhor. O corpo mais perfeito, a saúde orgânica integral, uma inteligência lúcida. Mas não devemos esquecer que esta escolha já foi feita realmente por nós desde muito tempo, sem ilusões e sem sonhos, na maioria das vezes antes de reencarnarmos, de voltarmos ao novo corpo de carne. Deste modo, não devemos nos alarmar com que os filhos possam trazer para nós de grandes dificuldades e problemas desde a infância. Lembremos que os filhos são companheiros de evolução que são colocados, na verdade, temporariamente sob os cuidados dos pais. Então, nessa presente reencarnação, a finalidade principal é ajudar ambos a concretizar o próprio desenvolvimento na vida terrena, na presente existência. Então, logo, o crescimento e o aprendizado, podemos dizer que são mútuos. Isto é, filhos aprendem com os pais e, sim, os pais também aprendem muito com os filhos. Mas existem os chamados filhos diferentes. O estudo da doutrina espírita, quando nos aprofundamos, verificamos que ele demonstra que a lei de causa e efeito promove a oportunidade de grandes reajustes sempre que a harmonia entre espíritos é quebrada. Muitos pais e filhos estão ligados por fortes laços do passado. E o Espiritismo nos orienta sobre
esse tema delicado, que pode ser para alguns um grave problema. Vamos lembrar que a quantidade de pais que sofrem a dor de um filho difícil, apesar, né, de orientá-lo com o maior carinho e dedicação. Nem sempre os espíritos que encarnam numa mesma família são espíritos simpáticos, isto é, ligados por relações agradáveis de um passado, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas também pode acontecer que estes espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias que igualmente anteriores, né, de vidas passadas. Então, isso é fato. Os filhos não vêm com manual de instruções. Não se aprende na escola ou numa faculdade como educar os filhos, apesar de termos faculdades que trazem conceitos de educação. A realidade é que tudo é na prática. Para quem recebe como filho um espírito amigo, parceiro de muitas vidas, o entendimento, a simpatia, os laços de amor facilitam a vida de todos. Mas isso não ocorre como um privilégio de uns poucos escolhidos. Isso ocorre por merecimento, por amadurecimento espiritual e também pelos objetivos nobres que vão permitir a união entre esses pais e os filhos. Vamos lembrar o Espírito Emmanuel, que pela mediunidade nosso querido Chico Xavier transmitiu uma mensagem muito interessante sobre essa temática, e a mensagem com uma rara beleza e profundidade. E essa mensagem tem um título, é um tema que nós estamos trabalhando hoje, Filhos Diferentes. E essa mensagem está lá no livro Encontro Marcado. Quem tiver, vale a pena uma leitura. Diz-nos Emmanuel, provavelmente conhecê-los-ás no mais íntimo da alma, os filhos diferentes. Conseguistes instruir os outros, encaminhá-los para o bem com facilidade, mas encontraste aquele que não se afina com os teus ideais. É um filho que não se erige à altura do padrão doméstico a que te elevastes, ou uma filha que te desmente a esperança. É possível hajas verificado a desvantagem quando existe enorme distância do ente querido à harmonia familiar. Quando te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora, pede luz para o entendimento. O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres, que o tempo ocultou e que a lei te oferece de novo a presença, para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. E esclarece também, Emmanuel, jamais erga a voz para acusar o filho o problema, conquanto nem sempre lhe possas elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Lindas palavras de Emmanuel. Nos facilita o entendimento dos vários conflitos existentes em vidas passadas. E os filhos, na visão espírita, quando não são amados por seus pais, é porque tiveram com eles relações de muitos conflitos lá atrás, em vidas passadas. Os sentimentos aversivos podem, muitas vezes, aflorar de ambas as partes, o que dificulta esse amor e essa evolução. E no nosso entendimento, essa é uma dificuldade que pode aparecer e que também pode ser vencida. E o prêmio por essa vitória nada mais é do que a evolução espiritual que tanto almejamos. Nossos filhos, caso os tenhamos, em verdade, não são nossos filhos. Acima de tudo, são filhos de Deus e temporariamente se encontram sob nossos cuidados.
E junto aos filhos simpáticos, pacíficos e obedientes, surgem também aqueles outros que, desde o berço, já começam a provocar preocupações, irritações, tensões emocionais, aborrecimentos, às vezes angústias, canseiras físicas e psíquicas, simplesmente por apresentarem estes filhos um temperamento forte de rebeldia, de desobediência, destacando-se principalmente pela insubordinação e pela leviandade. São os chamados filhos problemas que a lei da reencarnação trouxe ao nosso convívio familiar, nos dando a oportunidade de renovar os nossos destinos. E esse reencontro é um reencontro para uma reconciliação indispensável entre pais e filhos, em busca de um futuro espiritual. Então, dessa forma, podemos entender que os filhos, na visão espírita, estão intimamente ligados com os pais. Muitas vezes, isso acontece, então, como sabemos, por laços do passado. Independente de terem os chamados laços da carne e do sangue, ou até mesmo serem adotivos filhos do coração. Na intimidade do coração, os pais sempre indagam quem são esses filhos diferentes que trazem uma maior dose de lutas e trabalhos. E o mentor espiritual Emmanuel nos explica, na mesma mensagem, nos dizendo que os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Vejamos que com essas palavras, esses filhos difíceis são filhos das nossas próprias obras em vidas passadas, que a providência divina agora, felizmente, encontra uma possibilidade de nos unir, sejam pelos laços da consanguinidade ou da proximidade, dando-nos uma maravilhosa chance de que resgate, reparação e, por que não dizer, os serviços árduos da educação. A atitude construtiva dos pais ante os filhos rebeldes é principalmente desenvolver em si mesmos a grande compreensão, para não se deixarem dominar pela revolta ou até mesmo amargura, julgando que são infelizes e perseguidos pela má sorte. E vamos relembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o mestre Kardec nos ensina: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que o enviou. Então sabemos, amigos, que uma intuição imperfeita do passado se revela. E dela nós podemos deduzir que um ou outro já odiou ou foi odiado. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, amigos, sabemos que se estivermos na condição de pais espíritas, com cérebros esclarecidos e os corações iluminados pela doutrina do mestre Kardec, devamos ficar felizes por encontrarmos esta oportunidade grandiosa de cooperar na recuperação de espíritos infelizes, a quem devem e a quem talvez a longo tempo esperam por uma bênção do reencontro. Então, amigos, é isso que temos para as nossas singelas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento, que possamos estar juntos na próxima semana, na qual falaremos, mais uma vez, relembrando passagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você quiser deixar abaixo seus comentários, a sua dúvida, por favor, faça isso. Coloque. Nosso objetivo não é simplesmente divulgar, é principalmente internalizar as informações maravilhosas de Jesus para que sejamos melhores, façamos do mundo melhor do que ele se encontra.
Fiquemos em paz e continuem se cuidando.